Você precisa saber se vender. Essa é a verdade, doa a quem doer. A gente está num mercado super competitivo, onde se sobressai quem tiver uma lembrança de marca mais poderosa. E o que é que você tem feito hoje para fincar essa sua lembrança de marca na cabeça das pessoas? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Arthur Bender, que fala sobre personal branding. Ele, inclusive, foi o autor que trouxe para o Brasil primeiro esse conceito de personal branding. E eu aconselho que vocês leiam esse livro do Arthur, porque realmente é muito esclarecedor o que ele traz, fica de reflexão para você, assim como ficou para mim. E é o que tem pautado a minha carreira ao longo dos últimos 3 anos. Quando eu decidi sair do meu emprego fixo, em que eu tinha passado numa espécie de um processo seletivo simplificado, era quase que um concurso, é uma empresa privada, mas tem características de empresa pública. E aí, nessa empresa, eu lembro que muita gente comentava lá o burburinho dentro da empresa, porque tinha um colega meu de trabalho que se vendia muito bem. E as pessoas chegavam até a criticar. Vocês sabem que só leva pedra aquela árvore que está dando frutos e frutos frondosos. Então as pessoas chegavam a criticar muito esse meu colega, porque ele fazia bem o marketing pessoal dele. E as outras pessoas não tinham atentado para a necessidade disso, afinal de contas, elas estavam ali com um crachazinho no peito e no fim do mês esse meu colega não tinha um salário maior por conta disso. Então ele era taxado como o que gostava de aparecer, como o que queria ter a visibilidade de todos, como o que queria tomar o lugar do chefe porque aparecia demais. E, pasmem, depois de um tempo trabalhando nessa empresa, ele foi convidado com um salário bem maior a assumir um desafio profissional maior na carreira dele, justamente por conta dessa postura dele dentro da empresa. O que acontecia? Sempre que era para falar de um tema, se ele não soubesse, ele estudava e se prontificava a falar. Quando a gente tinha que dar uma palestra representando aquela unidade onde a gente trabalhava, ele se prontificava a falar. Ele acabava sabendo um pouquinho de cada coisa, porque ele estudava muito para que se algum dia alguém faltasse, pudesse contar com ele. Se não tinha ninguém para falar sobre determinado tema, se ninguém dominasse aquela temática, ele se prontificava a estudar para falar sobre o tema também. A reunião de gerente, se o gerente faltava, ele se prontificava aí no lugar dele. Então ele acabava sendo muito mal visto pelos pares, pelos colegas, por aquelas pessoas que estavam um pouquinho acomodadas dentro do seu posto de trabalho, porque, como eu falei, afinal de contas, ele não ganhava absolutamente nada a mais para fazer o que ele fazia. Ele ganhava, sim, o desconforto dos colegas dele, o mal olhar, a forma como ele era mal visto diante dos colegas por conta disso, por conta desse marketing pessoal que ele sabia fazer muito bem. E aí o que aconteceu? Ele foi chamado para ir para essa outra grande empresa e assumiu esse cargo lá. Não sei nem onde é que ele está hoje, mas eu sempre utilizo ele de exemplo, porque realmente é algo que a gente é acostumado a fazer no nosso dia a dia, que é algo que o Arthur chama de síndrome do crachá. A gente fica aprisionado com aquele crachá no pescoço, porque aquele crachá abre muitas portas. A gente é conhecido como gerente de tal lugar, como supervisor de outro lugar, analista de outro lugar, e aquilo ali tá bom, tá suficiente pra gente. Mesmo dentro de empresas privadas, eu não sei onde você trabalha no momento, mas mesmo dentro de empresas privadas, a gente precisa estar fazendo relacionamento e vendendo a nossa imagem para quem está ali dentro. Porque a gente é o responsável por se fazer indispensável dentro daquele lugar, daquele local de trabalho. Pensa nisso e começa a planejar desde agora como é que você quer ser visto dentro da sua carreira. Porque assim como em todas as outras áreas da nossa vida, a gente também precisa planejar o nosso marketing pessoal. E o Arthur Bender, no livro dele, dá uma dica muito legal, que é você fazer uma pesquisa com seus pares, com seus colegas dentro da empresa onde você trabalha, para você ver como você é visto, é isso mesmo, para que você tenha noção de como você é visto dentro daquela empresa. As pessoas podem dizer com um adjetivo, com uma palavra qualquer,
como é que elas te veem. E mesmo sem o nome dessas pessoas, quando você colher esse feedback, você vai ter uma noção mais clara de como é que você é visto dentro daquele local de trabalho. E aí, com essa realidade, que eu adaptei para a realidade do digital, que é algo no que eu trabalho muito fortemente hoje, e eu abri uma caixinha de pergunta nos meus stories perguntando: quando você me vê, qual é a primeira palavra que vem à mente? Para que as pessoas também dissessem um pouquinho quem eu sou na visão delas. Porque eu sempre falo que a gente é responsável por passar a forma como estão nos vendo. É a gente quem está demonstrando essas características nossas, que faz com que as pessoas formem juízo de valor sobre a nossa pessoa. Então, as pessoas respondem ali quem é você e como te veem, e você começa a ter uma noção mais clara de como você está sendo percebido pelo mercado e pelos seus pares. Para daí, então, você tomar alguma atitude. Por exemplo, se você hoje é visto, como deu o meu resultado lá no Instagram, as pessoas me viram como muito profissional, uma pessoa muito executora. E se isso está coadunando com o que eu penso para minha carreira, com o que eu penso para o meu marketing pessoal, tá tudo bem. Então significa que eu tô indo no caminho certo. Mas se fosse algo completamente oposto, então, é um sinal de alerta que eu preciso prestar atenção para planejar como que eu quero ser visto daqui a 5, 10 anos. Eu falei para vocês que eu trabalhava nessa empresa privada e um belo dia eu pedi demissão para empreender. Mas no mercado ninguém me conhecia como a Ameline empreendedora, a Ameline que dava dicas de oratória. Eu comecei a postar no Instagram em 2017 e em 2017 mesmo eu pedi demissão. Então eu ainda não tinha tido tempo de fincar nas pessoas essa imagem de que eu era especialista em oratória e que eu ajudava pessoas com essa mentoria de oratória, que hoje é o meu serviço prioritário no Instagram. E aí eu precisei trabalhar mais um pouquinho dentro do mundo offline, do mundo online, para que as pessoas me vissem dessa forma. Mas, dentro dessa empresa ainda, mesmo sem ter muita noção do personal branding, desse livro do Arthur, que é muito bom, como eu já falei, eu já, por conta da minha facilidade em comunicar, por ter trabalhado em TV muitos anos, eu já era bastante procurada para direcionar alguns treinamentos que tinham dentro da empresa, fazer palestra também para aqueles novos clientes que chegavam, porque eu tinha muita facilidade para falar. Então já começavam ali a me ver como alguma referência em comunicação. Eu também me prontificava a fazer as apresentações, a identidade a partir do visual, do audiovisual, das apresentações, porque eu tinha muita familiaridade também com a questão de identidade visual, de cores e de comunicação visual, porque é a minha área de formação, comunicação. Então as pessoas viam esse bom senso estético das apresentações, com a boa postura para falar, e acabavam me chamando para eu dirigir alguns desses eventos dentro da empresa. Então aí começou também a me dar o alerta para que eu poderia utilizar isso para levar dicas para outras pessoas, para que essas pessoas também conseguissem quebrar essa barreira de falar ou facilitar de alguma forma na comunicação de outras pessoas, que eu não ficasse só ali dentro da empresa. Aí eu decidi sair dessa empresa privada para empreender, para abrir o meu canal no Instagram, e aí sim comecei a dar dicas de forma mais incisiva para quem me assistia no Instagram, comecei a fazer vídeos, etc. E a me posicionar como essa referência em oratória e em mentorias de oratória também. E aí foi daí que surgiu o grande boom do meu Instagram, porque podendo me posicionar como essa pessoa, essa referência em oratória, eu comecei a buscar caminhos dentro do mercado que fizessem com que as pessoas me vissem assim. E foi aí que eu fiz um planejamento mesmo, no papel. Eu desenhei e escrevi onde eu queria estar daqui a 5 anos. E olha que já, faz 3 anos que isso aconteceu, então já está bem perto. A gente vê, como o próprio Arthur fala, a gente vê quando vai pular as ondinhas no fim de ano, esse lapso de 365 dias com muita proximidade. Ano que vem eu quero fazer tal coisa, eu quero trocar de carro, eu quero viajar, eu quero emagrecer, eu quero isso, aquilo, outro. Porém, a gente esquece que 5, 10 anos passam num pulo. E a gente esqueceu de
planejar a nossa carreira apenas. A gente planeja um monte de coisa, planeja filho, planeja casamento e não planeja a nossa carreira, que às vezes é o sustentáculo para todas essas coisas. Então, eu preciso parar e pensar como que eu quero ser vista daqui a 5, daqui a 10 anos e buscar as oportunidades que vão viabilizar essa série de coisas. Então, eu botei ali no papel que eu queria ser referência em oratória dentro da minha cidade, dentro do meu estado. Coloquei também dentro do digital. E com isso eu fui executando as ações. Eu fui buscando a imprensa para conceder entrevistas nesse sentido. Eu fui buscando a empresa que eu trabalhava também para começar a palestrar nesse sentido. Busquei as faculdades em que eu tinha relacionamento por conta da minha formação em direito, que eu fiz aqui na cidade. A minha em jornalismo eu fiz em outra cidade. Mas a que eu tinha conhecimento aqui na cidade, para começar a fazer cursos complementares, fazer palestras, me fortalecendo dentro dessa área. Comecei a criar os meus próprios cursos de oratória, os meus cursos individuais, sem depender de nenhuma instituição. Fiz aqui, fiz em cidades do interior, fiz em outros estados também, fortalecendo a minha imagem enquanto mentora de oratória, enquanto referência em oratória no país. E também fui tomando ações no digital, postando todos os dias, fazendo vídeos, IGTV, feed, stories, onde vocês pudessem me assistir, eu estava colocando a cara no YouTube também, para que eu fortalecesse essa minha imagem, percebem? Então eu fui unindo ações do offline com ações do meio online para chegar ao meu objetivo, que está muito bem desenhado, muito bem escrito no papel, lá na minha casa. E eu tenho exatamente onde eu quero chegar. A parte dos cursos online também. Firmei parcerias, acabei pagando para influenciadores também para falar do meu curso. Criei cursos online, fiz um contrato com uma empresa lá do sul do país para me orientar, para fazer esses lançamentos online, lançamentos de vídeos e etc. Então, assim, todas essas coisas estavam no papel antes de serem executadas. E eu, especialmente, funciono muito bem com listas. Então, eu tenho muito prazer em escrever aquilo ali e ir colocando essas ações em prática e percebendo, sobretudo, o resultado dessas ações. Não se engane se você acha que vai ser algo rápido, não vai ser. Tem pessoas que falam que você leva, em média, se fizer o dever de casa certinho, você leva, em média, 2 anos para conseguir fincar esse posicionamento e essa imagem na cabeça das pessoas. E, às vezes, você não é nem necessariamente o melhor naquilo que você faz, como era o caso desse meu colega, que recebia muitas críticas. Muita gente dizia que ele sabia de tudo superficialmente, por exemplo. Não sabia aprofundadamente. A gente não sabe até que ponto ficam nas críticas, por conta daquele olharzinho, assim, maldoso sobre a pessoa dele, ou se realmente isso acontecia. Mas o fato é que não necessariamente a pessoa precisa ser o melhor naquilo que ela fala, até porque dificilmente vai ser. Sempre tem gente que se dedica mais, sempre tem atualizações em relação ao assunto, e você não é obrigado a saber de tudo. Mas tem gente que se vende mais e se vende melhor, e consequentemente acaba sendo o mais visto e o mais recomendado por conta do seu bom marketing pessoal. E algo que é necessário nos dias de hoje, porque como eu falei lá no comecinho do vídeo, a gente tem uma gama enorme de informações, uma gama enorme de profissionais, e a gente pode ser só mais um desses profissionais, até porque a internet está ali ao alcance da mão, a gente consegue colocar os nossos serviços à disposição do digital muito mais fácil e de maneira até gratuita na maioria das vezes. E aí eu tenho que pensar, se eu vou ser mais um desses profissionais, se eu vou dar um grande tiro no meu pé de repente, não me utilizando corretamente dessas ferramentas que estão ao meu dispor e fazendo um marketing pessoal ruim, ou seja, queimando a minha imagem para o mercado. Então, a partir do momento que eu decido me colocar à disposição das pessoas por meio do digital, por meio do offline, eu tenho que me certificar primeiro de que todas as frentes vão estar falando a mesma língua. Tudo vai estar levando ao mesmo caminho, ou seja, eu quero ser vista como essa referência em oratória, profissional de oratória, mentora de oratória, então tudo tem que estar levando a este mesmo caminho.
off e online. E outra coisa é que eu preciso estar fazendo bem aquilo que eu me proponho a fazer. Sempre estudando para melhorar tecnicamente, sempre inovando, trazendo coisas novas para os meus alunos, para não ficar sendo... Porque a gente é constantemente copiado, as pessoas buscam mesmo referência, ninguém inventa a roda o tempo inteiro, não. As pessoas copiam, mas é tranquilo, tudo bem, porque se você está sendo copiado é porque você está virando referência em alguma coisa, mas para que você esteja sempre incorporando o seu olhar, o seu método, porque isso é só seu. Então, você está estudando, eu tento ler um livro por semana, eu tento trazer, agregar coisas que são só minhas, coisas da minha individualidade que eu trago aqui para os meus alunos, coisas de quem passou 9 anos, por exemplo, trabalhando na TV, e eu tenho esse olhar da reportagem que eu trago para a comunicação aqui de vocês, as técnicas da reportagem também. Então tem coisas que são só minhas, que eu crio o meu método com isso e facilita a minha entrega de conteúdo para vocês. E com isso, eu vou andando aqui, ó, em todas as frentes, levando vocês a me verem como essa especialista em comunicação, especialista em oratória, que eu prego tanto para vocês. Então, você precisa cuidar, olhar com carinho para o seu marketing pessoal, para a sua imagem pessoal até como um todo, porque isso vai impactar até na forma como você se veste, isso vai impactar até na forma como você fala, porque você precisa ter coerência dentro do marketing pessoal. Se eu vou me portar como tal coisa, falar para tal público, eu preciso estar vestida a contento de falar com tal público, eu preciso me comunicar de tal forma, eu preciso de repente olhar no olho, apertar na mão com firmeza, passar segurança, confiança e tranquilidade. Então, é disso que eu falo, da coerência em tudo para que as pessoas te vejam assim. Não adianta eu dizer para você que eu sou especialista em oratória, que eu faço mentoria em oratória, se eu chegasse aqui no vídeo e ficasse encolhida e não conseguisse olhar para a câmera, eu ficasse desviando o olhar, demonstrando timidez, demonstrando desconforto ao falar. Se eu não tivesse segurança na fala e olhasse diretamente para você, tudo isso iria ruir. Não iria ter coerência com o que eu estou passando para ti nesse momento, falando aqui com você nesse vídeo, percebe? Então pensar primeiro estrategicamente, colocar no papel como que eu quero ser visto e botar lá as ações, o que é que eu tenho que mudar, o que é que eu tenho que aperfeiçoar, lapidar, e como é que eu sou vista hoje, como é que eu quero ser vista daqui a tanto tempo. E o que é que eu tenho que fazer? Dar entrevista, eu tenho que buscar meus colegas da imprensa, eu tenho que fazer aulas, ministrar cursos, mesmo que sejam gratuitos, para você começar a pegar prática, mostrar para as pessoas esse seu serviço, o seu diferencial, começar a pegar timing também, testar o seu material, se o material tá legal, para daí sim você ir amadurecendo essa sua imagem e poder fazer o seu marketing pessoal e poder divulgar essa sua imagem como esse profissional que você quer ser visto na internet, trazendo cada vez mais clientes para esse seu produto, para esse seu serviço. Só depende de você. Comece agora a colocar isso em prática. Comece agora a colocar primeiro isso no papel para depois você poder colocar em prática. Isso sim, é essa a ordem, não inverta. Veja, pense, questione para as pessoas como é que elas lhe veem e pense como é que você quer ser visto para daí sim colocar em prática todas as ações que você precisa para chegar lá. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Adorei bater um papo com você também sobre esse tema, porque é algo que eu gosto demais de falar. Com certeza vou falar desse tema em outras oportunidades. A gente vai falar muito sobre o personal branding por aqui. É uma live que inclusive eu gravei com o Arthur Bender, falamos lá no meu Instagram sobre esse tema e é um universo que me encanta. Então eu espero que você tenha curtido, que você possa se inscrever também no canal, tocar o sininho para receber o alerta quando entrar vídeo novo no ar e se sentir muito à vontade para escrever sugestões ou críticas aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!